Fala galera, estamos aqui hoje com mais um podcast no ar. Estamos começando aqui mais uma vez. Meu nome é Nicolas e estou muito feliz de estar aqui com vocês de novo. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Maio Laranja, que é a gente poder conversar um pouquinho sobre o abuso infantil, a exploração infantil e como a gente pode prevenir, o que é. Enfim, e hoje nós trouxemos uma pessoa aqui muito importante, muito legal, que é uma psicóloga, o nome dela é Juliana Terenzi. Prazer, Juliana. Prazer. E a gente vai estar falando um pouquinho sobre esse tema hoje. Se apresenta pra gente, Juliana, por favor. Então, eu sou Juliana Terenzi, sou psicóloga, sou escritora e também docente no curso de psicologia lá em Três Lagoas. E o meu foco de trabalho é a prevenção ao abuso infantil e também o tratamento das vítimas que passaram por essa situação. Então, como vocês podem ver, ela tem muita autoridade no assunto para falar sobre essas questões e a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso. E já peço que vocês possam seguir ela na rede social dela, que é psy.julianaterenzi, com Z, e que vocês também possam estar seguindo a gente da TV. O nosso Instagram é André TV, Facebook André TV e YouTube da TV+. Então, pessoal, vamos estar falando um pouquinho sobre o Maio Laranja. Eu queria que você, Juliana, falasse um pouquinho para a gente o que é essa campanha do Maio Laranja e a sua origem. Então, o Maio Laranja é uma campanha, não é nem de prevenção, é de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Ela surgiu por conta de um caso lá de 1973, que é o caso da Araceli, que é a menina que deu a origem para essa campanha. Ela foi lá naquela época, lá no Espírito Santo, ela foi sequestrada, ela foi drogada, ela foi estuprada e jogaram o corpo dela foi achado dias depois e é um crime que até hoje ele está sem solução, porque os investigados da época atrapalharam toda a investigação, eles eram poderosos na cidade, né, eram 3 pessoas, foram até condenados, mas depois foram absolvidos por falta de prova, então até hoje é um crime que está aí sem solução. E aí, nos anos 2000, o dia 18 de maio, ele foi instituído como Dia Nacional do Combate ao Abuso e Exploração Sexual das Crianças e Adolescentes. Só que só agora em 2022 a gente teve assim, o Maio Laranja realmente instituído, né, como lei. Então todas as prefeituras, escolas, todos eles precisam começar a falar do assunto para a gente ver um pouquinho das estatísticas diminuírem. Mas começou, né, por conta da Araceli, que é a menininha lá de trás. Você está falando assim sobre pessoas poderosas que acabam cometendo um ato criminoso, né? E acabam saindo impunes por conta de serem poderosos, terem muita influência. Você já presenciou algum caso desse tipo, de alguém que tinha muita influência e por conta disso, acabou saindo impune ou está com dificuldade de ser punida por conta de tal influência? A gente tem muita essa dificuldade, né, nos casos de abuso, porque geralmente eles não são nem denunciados. Então, as nossas estatísticas aí é que pelo menos 90% dos casos eles acontecem por pessoas próximas. Então, não é um desconhecido que geralmente abusa uma criança. É alguém próximo. Sim. Então, ali, mais ou menos 90% dos casos é de pessoas da família, são conhecidos dessa família. Então, isso já impede que muitas vezes seja denunciado. E aí, quando vai para a denúncia, muitas vezes fica impune porque não tem prova ou porque, às vezes, a família acaba sendo perseguida. Hoje, a gente tem um pouquinho mais disso avançando, das pessoas se mobilizando, serem punidas ali, mas era muito comum, antigamente, a gente ver que não tinha solução, né? A vítima ficava, muitas vezes, desamparada e, por muitas vezes não ter prova, não tinha uma solução no caso. Que leva, por exemplo, uma pessoa que foi abusado por um familiar, a não denunciar? Tem aquela ideia de que a família tem que estar acima de tudo. Então, vamos supor que é o avô, é o pai. Então, as pessoas têm aquela ideia assim, não vamos denunciar, porque senão vai acabar com a vida dessa pessoa, vai destruir uma família. Então, tem essa ideia. Mas também tem a vergonha, né? Tem a própria ameaça do abusador, dele falar, olha, não conta pra ninguém, porque se você contar, eu vou fazer mal pra você, vou fazer mal pra sua mãe, pra sua família. Tem a história de se você contar, ninguém vai acreditar. Então, são diversas artimanhas que eles usam para impedir, muitas vezes, as crianças de falar. E como é um assunto que muitas vezes a gente não fala em família, a gente não fala com as crianças, elas nem sabem que o que elas estão passando é errado. Então, na cabeça da criança, que ela não sabe o que é o abuso, é uma coisa normal. Então, até ela crescer e descobrir que o que ela passou foi um abuso,
vai muito tempo e ela já pegou um trauma aí gigantesco. Eu já vi situações também em que, por exemplo, quem fica com vergonha não é nem a criança, é a pessoa com quem ela está contando. Vamos supor que ela foi abusada, ela vai contar para a pessoa e a pessoa esconde porque ela não quer que aquele assunto venha à tona. Porque ela tem vergonha do que a família dela vai ser vista, como que... Enfim, já vi casos desse tipo também. Acontece bastante. Então, são diversas formas aí dessa criança não contar. E tem o clássico também de não acreditarem na criança. Então, a gente fala que geralmente a gente tem uma visão do abusador como se fosse um monstro. Mas ele não é um monstro. Ele é um monstro pelo que ele faz. Mas ele não é. É uma pessoa normal e geralmente ele está acima de qualquer suspeita. É aquela pessoa que quando o caso estoura, todo mundo olha e fala, não, mas como assim? Com ele? Não, imagina, nunca faria isso. Então, para a criança contar e duvidarem dela é muito fácil também. Sim, eu entendo. E por que a gente deve falar sobre isso hoje? Por que é um assunto que nós precisamos estar falando, estar abordando sempre? Fala um pouquinho sobre isso. Também já entra no assunto do que seria o abuso infantil. Então, o abuso infantil, ele é qualquer forma ali de ato sexual ou libidinoso, então não precisa necessariamente ter um toque para que seja um abuso, que é feito com qualquer criança ou adolescente. Então, pela lei, ninguém menor de 14 anos está apto a consentir sexualmente. Então, qualquer atividade que seja sexual com uma criança ou adolescente menor de 14 anos é crime, independente do que as pessoas falam, mas sei lá, há 12, 13 anos e consentiu. Pela lei, ela não tem capacidade de consentir. E dentro do abuso entra várias formas, porque a gente não pensa o abuso sexual só como o ato sexual em si. Então, tem os abusos que são verbais, né? A pessoa ela começa a verbalizar conteúdos sexuais para essa criança, justamente para chocar e para instigar essa criança a ter uma curiosidade. O processo de aliciamento, geralmente, ele começa no falar, mostrar conteúdo para a criança. E aí tem os outros casos, né, de mostrar as próprias partes íntimas para a criança, de casos onde, por exemplo, avós ou pais, tios, vê a criança tomando banho. Então, tudo isso pode se enquadrar realmente no abuso, desde que a pessoa ali ela tenha essa intenção de violar essa criança. Então, o abuso ele não é só físico, ele pode ser de diversas formas e, geralmente, ele não começa físico. Por isso que, muitas vezes, a gente pensa o abuso como algo violento. E, na maioria das vezes, não é. Na maioria das vezes, ele é sutil. Manipulação. Ele é sutil. A cabeça da criança, né? Ele é sutil ao ponto da pessoa falar assim para a criança, eu preciso fazer isso com você para que você cresça, se desenvolva, para que você tenha um bom desenvolvimento e sua família não faz isso. Então, é uma forma também de manipulação. Mas o abuso sexual, ele tem a ver com os atos sexuais que são realizados com crianças e adolescentes. E aí, no Maio Laranja, a gente também combate a exploração sexual, porque a exploração sexual ela tem a ver com o abuso, mas ele tem uma questão financeira. Então, que é o que antigamente a gente chamaria da pornografia infantil e a prostituição infantil. Que hoje a gente já não usa mais esses termos. Então, também tem a parte de ganhar dinheiro com a criança por meio de atos sexuais. Entendi. Não, isso aí eu não sabia também. Porque a gente não... Antigamente, o pessoal falava muito de prostituição infantil. Sim. E de pornografia infantil. Só que a prostituição e a pornografia, elas são duas coisas onde um adulto consente e se expõe àquilo. A criança ela não tem essa capacidade de consentir. Então, a gente não chama de prostituição, a gente chama de exploração sexual e de material de abuso infantil. Então, é uma gravação, é vídeo, foto de uma criança sendo abusada, Entendi. Que muitas vezes é comercializado. Então, não chama mais de pornografia infantil, agora não. chama de na verdade, conteúdo. a divulgação de cena de estupro. Sim. Realmente é melhor esse conceito, né? Porque traduz melhor pra gente o que realmente é a situação que está acontecendo ali. Porque não é uma coisa consensual, mas sim uma coisa que vai além do desejo da criança, além do que ela deveria estar passando naquele momento. Enfim, realmente... E que é comercializado, sim, por muito dinheiro. Então, essas cenas de crianças valem muito ali
no mercado da internet. E hoje em dia a gente está vendo essa venda, não é, antigamente era mais ali no submundo da internet. Hoje em dia é muito mais aberto. E aí é um alerta que eu tenho feito até nesses últimos dias por conta do caso, não sei se você chegou a ver, que está sendo bem falado, das duas crianças que elas foram vítimas de um estupro coletivo. Eu ouvi falar. Então, e aí agora os suspeitos foram presos, só que esse estupro ele foi filmado e foi postado na internet. Então, muita gente teve acesso a esse vídeo porque ele foi parar no Twitter. Entendi. E muita gente tem acesso a esse vídeo, viu o vídeo ou recebeu o vídeo, só que só de você ter esse material no seu celular já é crime. Mesmo que você não recebeu por acaso, já é crime só de você ter. Então, eu tenho feito esse alerta até nas redes sociais, porque muita gente não sabe que só de você ter esse tipo de imagem como conteúdo ali, de às vezes ter recebido, é crime. Porque configura, então assim, até você explicar que você recebeu por acaso, já enquadrou ali num crime. É uma situação muito delicada, qualquer coisinha já se enquadra, né? Com certeza, porque é uma coisa que deve ser expurgada totalmente ali, não deve ser nem ter o tipo de contato com esse tipo de conteúdo, né? E por que o abuso é diferente de outras formas de violência, Juliana? Ele é diferente por conta do teor sexual, então a criança ela não tem capacidade psicológica, o desenvolvimento cerebral dela, o desenvolvimento físico dela não está pronto para uma relação sexual. E aí, quando ela tem acesso tanto ao abuso, né, dos atos em si, mas às vezes até o próprio conteúdo, né? Então, hoje em dia, a gente tem estatísticas de que o primeiro acesso das crianças à pornografia é com 7, 8, 10 anos. Então, só isso já é o suficiente para começar a moldar a mente dela e prejudicar o desenvolvimento. Então, o ser exposto a esse tipo de conteúdo ou passar pela situação de abuso prejudica a criança, vai deixar marcas para o resto da vida, por mais que vá, às vezes, para terapia, que faça acompanhamento por muito tempo, que elabore esse trauma, ainda assim vai deixar marcas para o resto da vida. E não é diferente psicologicamente o trauma, porque o trauma é trauma para a gente dentro da psicologia, mas vai ter formas que vai impactar na vida dela para sempre. Do mesmo jeito que ela passar por uma violência física, a negligência, né, todas as situações de violência que ela passa, elas impactam muito. Mas a gente fala muito do abuso sexual hoje justamente porque era algo que, no geral, a gente não ouve falar. A gente não fala muito. Então, eu estou trabalhando com o tema desde 2022. Que eu comecei, né, logo que eu me formei, eu já comecei a trabalhar com o tema. Fiz trabalhos assim, com escolas, de capacitação de professores e várias áreas. E quando eu comecei em 2022, o susto que as pessoas tomavam com o tema, ou de falar que a gente exagerava naquilo que a gente falava, nas histórias que a gente contava, hoje em dia eu já não vejo tanto. Hoje as pessoas estão tratando com uma naturalidade melhor, estão aceitando melhor o tema, justamente porque a gente está falando mais. E quanto mais a gente fala, mais a gente constrói realmente essa cultura de proteger as crianças. Na cabeça das pessoas, né? Essa questão que precisa ser abordada. E, enfim, a gente percebe mesmo que esse assunto tem sido bem mais falado mesmo na sociedade, mas talvez não tanto quanto deveria. Eu acho que ainda assim é um tabu ainda você lidar com certas situações desse tipo. As pessoas têm dificuldade em falar. Já conheci pessoas que foram abusadas e uma pessoa, no caso, né? Acho que uma pessoa que foi abusada e ela me falou, mas ela não expôs isso para ninguém, a lei não interviu. Então, e foi uma coisa que veio se arrastando por muito tempo. Então a gente percebe que é uma coisa que ainda acontece muito e vai continuar acontecendo. A gente espera que isso tenha uma melhora, mas é uma coisa que acontece, como você falou, dentro de casa. Então, às vezes, como é que você vai barrar o pai que está com a criança ali todo dia? Ou o tio que está ali todo dia com a criança? Então, talvez é uma situação que a gente quer que tenha solução, mas parece que a maldade do ser humano parece que é maior do que a tentativa da solução, porque vem de pessoas que estão junto com a criança, que deveriam ser abrigo para as crianças, né? A gente tem visto a sociedade falando mais, a gente tem visto os números crescendo. Então, toda a estatística que a gente tem em torno do abuso, ela não é uma estatística real.
ela é uma estatística de 10% da realidade. Então, se a gente tem números assim de 87 mil crianças sendo abusadas por ano, isso aí é só 10% da realidade. Porque os outros 90% não chegam para as autoridades. Não é denunciado, essas crianças nunca contam. Então, a gente não tem nem estatística real. A gente tem só as estimativas do que chega para as autoridades. E aí, quando a gente começa a falar mais do tema, as crianças começam a estar mais informadas. É por isso que, quando tem o Maio Laranja, as crianças começam a contar e os casos eles começam a pipocar. Né? Tanto que todas as ações que eu faço, né, eu sempre falo para os locais que às vezes me contratam. Eu falo, olha, vocês têm que estar prontos para o que vai surgir depois. Porque a gente vai mexer numa ferida e vocês podem ter certeza que vai ter pelo menos umas 2, 3 crianças que vão falar o que elas estão sofrendo. Porque a gente tem uma estimativa de que a cada hora 7 crianças estão sendo abusadas. Então, são crianças que estão próximas da gente, passando por esse tipo de situação e que muitos adultos já passaram sem saber nomear aquilo que elas sofreram. Né? Então, muitas pessoas adultas chegam para a terapia e falam, olha, aconteceu isso, e aí quando a gente fala que é um abuso, que elas entendem realmente o que aconteceu com elas. Ou muitas que falam, nunca contei isso para ninguém. É uma situação que, igual vocês falou, né? A pessoa vai sendo manipulada a deixar aquilo de lado, a não falar aquilo, e na hora que, depois de muito tempo, ela vai começar a entender o que realmente aconteceu com ela, quando alguém começa a explicar, quando alguém começa a falar, não, aí ela começa a entender, nossa, realmente isso aconteceu comigo, e eu não sabia. Às vezes a pessoa nem tinha ideia de que aquilo não era normal, porque ninguém nunca disse, ninguém nunca explicou para ela o que era para ser feito, o que não era para ser feito. Enfim, é realmente uma situação muito delicada e muito complicada, mas que a gente tem que realmente, como você tem feito, buscar meios de prevenir, de combater essa situação cada vez mais aqui nessa nossa sociedade. Enfim, aqui é uma coisa que eu queria perguntar para você. Como que a gente pode perceber, olhando para uma criança, tendo contato com uma criança, que ela está passando por uma situação assim de abuso? O maior indicativo de que alguma coisa está errada com uma criança é o comportamento dela. Então, nem toda mudança de comportamento que a criança vai ter indica um abuso. Mas a criança, ela sempre comenta o que está acontecendo com ela, nem sempre ela vai usar palavras. Geralmente ela vai mudar o comportamento. Então ela vai ter mudança brusca. É uma criança que às vezes era super quietinha e de repente vira uma criança rebelde. Ou era uma criança rebelde que de repente vira uma criança super quietinha, começa a ter muito medo. Então tudo que é de mudança de comportamento é um sinal indicativo para a gente. Mas aí tem outras coisas que são indicativos do abuso em si, que é a própria, por exemplo, infecções ali que são sexualmente transmissíveis. A criança não vai pegar uma infecção dessa. Próprios machucados nas partes íntimas, quando o abuso ele começa a ser realmente físico, né, isso vai machucar o corpo dela. Mas tem os sinais psicológicos, então ela vai começar a ter muito medo, vai ter pesadelo, dificuldade para dormir, talvez, queda do rendimento escolar. Então, às vezes, é uma criança que sempre se deu bem na escola e, de repente, agora está tendo problemas. E muitas vezes isso pode ser confundido até como um déficit de atenção. Então, a criança é diagnosticada com TDAH, mas, na verdade, ela está passando por uma situação de violência. Porque se você está passando por uma situação de violência, a última coisa que você vai conseguir pensar é em estudar. Então, a gente sempre precisa ficar atento a essas mudanças na criança e, principalmente, comportamento sexualizado. Porque não é normal a criança ter um comportamento sexualizado. Então, quando ela começa a ter esse tipo de comportamento, ter esse tipo de fala, ela teve acesso a esse tipo de conteúdo. Né? Seja por meio da pornografia, de ter tido acesso a vídeos que não são para a idade dela, ou de realmente ter passado por situações de abuso. Né? E, às vezes, isso ela começa a reproduzir. Então, se ela está sendo abusada, às vezes ela vai começar a reproduzir isso nos brinquedos, né? Vai começar a colocar os brinquedos para reproduzir as cenas de sexo, ou que ela viu, ou que ela sofreu. Às vezes, com coleguinhas na escola, vai ter esse tipo de comportamento. Então, são sempre coisas para a gente ficar atento, que são indicativos de que alguma coisa está muito errada com essa criança. Como vamos supor que eu descubro alguém que foi abusado, alguma criança, o que eu deveria fazer numa situação assim? Quando a criança ela revela pra gente que ela sofreu abuso, a gente tem a obrigação de denunciar. Na verdade, não é nem se ela revela. Se a gente suspeita que a criança está passando por um abuso, a nossa obrigação é de denunciar. Então, a gente pode fazer isso no Disque 100, que é o número que ele está ali para
receber essas denúncias de violência contra crianças, e não só isso, mas é o que a gente mais fala, né, o Disque 100, porque dá para ser feito até de denúncia anônima, mas também dá para acionar, por exemplo, a escola, quando a criança conta, ela aciona o conselho tutelar, aí já chama a polícia, começa todo um processo de investigação para aquela criança ser amparada. Então, quando a gente descobre uma situação dessa, não tem como a gente falar, não vou fazer nada, deixa que os pais resolvem, ou deixa que a escola resolve, porque a gente não tem essa opção nem por lei. Por lei, se a gente sabe que uma criança está numa situação de negligência, de violência, passando por um abuso, ou qualquer tipo de coisa, a nossa obrigação por lei é denunciar. Né? E aí a obrigação moral também, porque se a gente sabe que a criança está numa situação dessa e a gente não faz nada, a gente é cúmplice daquilo. A própria Bíblia fala que quem tem o poder de ajudar e não ajuda está cometendo pecado. A gente sabe que a gente tem que fazer sempre o que é bom para o nosso próximo. A gente não sabe que deixar a criança sofrendo ali aquela situação, com certeza vai ser terrível para ela. E com certeza, se ela te contou, ela teve, ou se abriu de alguma forma, ela confiava em você. Vai ser mais um trauma na vida da criança de saber que ela achou que podia contar com você e você deu para trás com ela. Sim. E dentro dessa parte aí que você falou, né, da criança, ela quando ela toma essa atitude de contar, já é raro, né, quando ela tem contato com isso, principalmente nessas campanhas agora, porque ela entende que ela está sofrendo, e aí ela encontra essas pessoas de confiança, se essa pessoa não faz nada, dificilmente ela vai falar. E aí a maior dor das pessoas que eu atendo, ou que eu já tive contato com as histórias, é essa fala assim, de eu contei para minha mãe, e a minha mãe não fez nada. Meu Deus, foi exatamente o que aconteceu com aquela pessoa que eu falei. Então, a dor maior assim, das vítimas não é só o abuso. A dor maior delas é não ter sido amparada. Porque ela era uma criança que precisava de proteção. E muitas vezes as famílias, você trouxe até o contexto da igreja, eu acabo fazendo muito trabalho em igrejas também, né, falando do tema, e muitas vezes eles escolhem silenciar, então eles sacrificam uma criança para manter a reputação de alguém que está fazendo mal para uma criança. Sim. Porque essa criança vai ter marcas para o resto da vida. Então, além do abuso, ela vai ter as marcas do abandono, né, da negligência. Ninguém gosta desse sentimento de abandono, né? Independente se for criança, se for adulto, a gente sempre fica marcado por pessoas que a gente confiava e acabam deixando a desejar. Então, eu gosto dessa pessoa que eu falei que eu conheço que foi abusada, ela contou para a mãe, e a mãe silenciou, assim, não quis falar sobre o assunto, falou que era invenção, enfim, e só depois de velha que ela foi fazer alguma coisa, falar alguma coisa, mas aí já não adianta. Aí depois de velha já perdeu a confiança, já fica aquele trauma, a criança não consegue perdoar a própria mãe. Mas aí tem uma informação importante que as pessoas não sabem, mas que qualquer pessoa que passou por um abuso na infância, a partir do momento que ela faz 18 anos, ela tem mais 20 anos para denunciar esse crime. Então, até os 38 anos dela, ela tem poder de fazer essa denúncia, e aí vai para investigação. Muitas vezes não vai virar em nada, infelizmente, porque até provar, né, ter testemunha, assim, mas a gente sempre dá essa informação para as pessoas porque é uma escolha delas, às vezes, querer denunciar. Então, ela tem até os 38 anos para fazer essa denúncia. Isso aí eu já não sabia. Isso é uma boa informação, porque às vezes a pessoa, mas agora já passou, agora não dá mais tempo. Mas principalmente se alguém tiver uma prova, seria bom denunciar. E às vezes, de qualquer maneira, acho que é bom denunciar. Então, mesmo que não tenha prova, mas a sensação de muitas vezes resolver o assunto, entre aspas, muitas vítimas vão atrás disso. Sim. Aquela sensação de você poder fazer algo a respeito daquilo que você passou. Então, é uma informação que eu sempre dou para as pacientes que chegam para mim, que contam ali o abuso que sofreram na infância. E aí, se ela resolve denunciar, a gente continua trabalhando na terapia toda a repercussão que isso vai dar, principalmente se for alguém da família. Você cria mais uma situação complicada, mais difícil, né? Mas, obviamente, a gente tem é tão difícil quanto você lidar com a denúncia, é você não lidar com a denúncia. Então, você denuncia, você tem um alívio, né? Porque você denunciou, você fez aquilo que tinha que ser feito, você fez aquilo que ia te aliviar, mas aí você tem a questão da sua família, os familiares. Mas se você não denuncia, você vai ficar naquela, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que denunciar. Para mim, o certo,
com certeza é denunciar e tentar amenizar ao máximo as consequências de ter denunciado, né? Porque consequências há, mas são consequências que não tem como escapar, né? A gente tem que... Tudo que é bom tem um preço, né? Já comentamos aqui em outros podcasts que às vezes a gente faz alguma coisa que é certa, mas aquilo vai nos custar algo. Então, às vezes, você vai denunciar, vai fazer o que é certo, mas aquilo vai custar o quê? Uma paz familiar, provavelmente, alguma coisa que vai trazer um tumulto, mas nem sempre o que é certo vai ser aquilo que é fácil. Então, na verdade, quase nunca. Não, geralmente não. Geralmente, tudo que você vai fazer que é certo, você vai ter que pagar um preço por aquilo. Enfim. Eu queria perguntar para você, quais tipos de traumas que uma criança pode ter de ter sido abusada fisicamente, sexualmente? A gente tem repercussões a longo, médio e curto prazo. Então, assim, a curto prazo, às vezes doenças que ela pode pegar, dependendo da idade que essa criança tiver. Se é uma menina que ela já entrou na fase menstrual, ela pode engravidar do abusador. Tem as infecções, as próprias feridas que isso pode causar, porque o corpo da criança ela não está preparado para uma relação sexual. Mas aí tem toda a repercussão emocional. Então, a gente vê muito assim, as vítimas de abuso, elas acabam tendo um padrão de sempre elas se sentem culpadas por viver, por sobreviver. Né? Muitas delas se sentem culpadas pelo aquilo que aconteceu com elas. Então, elas não têm culpa. E por mais que você fale que elas não têm culpa, elas vão se culpar. Mas porque elas deixaram acontecer. Então, assim, é como se eu deixei acontecer, eu não fiz nada, eu não pedi ajuda. Porque muitas vezes são essas falas que elas ouvem no momento. Então, às vezes, ela fala depois de adulta. Ou fala até quando é criança. Fala, mas por que você não contou isso antes? Por que você está falando só agora? Por que você não fez nada na época? Por que você não falou não? Só que a criança ela não tem essa capacidade sozinha de ter essa força para fazer isso. Então, tem todas essas repercussões de não ser amparada. Isso vai acarretar problemas de relacionamento. Então, muitas pessoas que passaram por situações de abuso não conseguem se manter em relacionamentos porque não conseguem confiar num parceiro. Tem dificuldades ali na própria vida sexual, porque não conseguem se entregar, porque aquilo ativa gatilhos dela. E a gente fala que o trauma, ele causa uma desconexão com o corpo. Então, a criança, quando ela passa por um trauma, ela abre mão de uma parte dela para ela continuar sobrevivendo. E aí, dentro da terapia, a gente vai trazendo essa reconexão. Ela vai se reconectando com quem ela é, para que ela consiga realmente viver a vida dela. Porque muita gente só sobrevive. Então, o sistema do nosso cérebro é como se a gente tivesse um sistema de alerta no nosso cérebro. A pessoa que passou por um trauma, e principalmente do abuso, que é um trauma muito grande, ela vive com esse sistema de alerta ligado. Então, é como se a gente tivesse um sinal na cabeça o tempo todo ligado, de alarme, e ninguém consegue desligar. Tudo... Você está sempre alerta, sempre ligado, achando que vai acontecer alguma coisa. Tipo ansiedade mesmo, né? Mas é pior do que a ansiedade. Pior. É uma ansiedade pior, porque ela sempre vai vir com esse peso de que vão fazer alguma coisa de ruim comigo de novo. E isso interfere. Tá? A vida da pessoa que ela sofre um trauma é como se ficasse meio travado. Sempre tem algo puxando ela para trás. E aí, dentro da terapia, a gente vai trabalhando para soltar um pouco essas amarras e a pessoa ir vivendo a vida dela. Isso mostra a importância que é o profissional o psicólogo, um psiquiatra que mexe com a questão da mente das pessoas, porque muitas vezes as pessoas passam por coisas que são realmente coisas que são traumáticas, são difíceis, e só um profissional da saúde mesmo, que sabe o que está fazendo, pode ajudar realmente pessoas que têm essas mazelas, né? Esses flagelos, essas dificuldades que muitas vezes nem foram elas que colocaram na própria vida, né? Eu gostaria de já entrar aqui como prevenir o abuso infantil. Como que você diria assim de prevenção? É um nome que muitas pessoas torcem o nariz quando a gente fala, mas a gente previne o abuso com educação sexual. Então, as pessoas têm uma ideia do que é educação sexual que é totalmente equivocada. Então, é como a gente escuta muito isso. Não, mas a criança ela não tem idade para isso. A criança tem idade para saber sobre o corpo dela desde que ela nasce. Então, a gente vai falar sobre o corpo, porque a educação sexual ela é basicamente falar sobre o corpo, sobre respeito e sobre consentimento. E nada além disso, não precisa de muita coisa. Lógico que conforme a criança vai crescendo, ela vai tendo curiosidades e a gente precisa responder essas dúvidas dela.
Porque a criança, principalmente as crianças de hoje em dia, que eles já sabem tudo, hoje em dia, se ninguém responde, eles vão procurar na internet. E se eles procurarem na internet, eles não vão achar boas respostas. Não vão achar boas respostas. Eles vão ter acesso a qualquer tipo de conteúdo, menos aquilo que eles precisam saber que é realmente informativo. Então, a gente combate o abuso com informação, tanto para as famílias, de como lidar com tudo isso, mas com as crianças. Então, a gente fala para as crianças, né, sobre o corpo delas, sobre as partes íntimas, e aí a gente nomeia as partes íntimas, porque as pessoas elas têm uma dificuldade de chamar pelo nome. Então, no social, a gente vê os apelidos. E aí a gente nomeia para a criança. Não, os meninos têm pênis e as meninas têm vulva. Justamente porque causa um choque nas pessoas, mas é o nome. Então, é o nome igual a gente fala, da mão, do pé. Então, é o nome das partes íntimas. E isso para a criança traz uma segurança dela entender o próprio corpo. E se você usa apelido, e de repente aconteceu uma coisa com a criança, e ela precisa falar, às vezes pode ser que ninguém entenda esse apelido. Então, já teve situações da criança falar assim, porque o tio lambeu o biscoito. Só que o biscoito, ela estava falando da parte íntima. E ninguém entendeu o que ela estava falando. Ninguém deu bola para o que ela falou. Então, a gente sempre nomeia aquilo que a criança tem ali no corpo. A gente fala de higiene, porque é extremamente importante. A gente fala do respeito dela com o próprio corpo, mas também com o corpo do outro. E sobre consentimento. Então, a gente não ensina necessariamente que ninguém pode tocar no corpo dela. Mas a gente ensina que o toque, ele é para cuidado. Então, criança pequena precisa de ajuda para se limpar, precisa de ajuda na higiene. Então, a gente fala para ela que tem pessoas de segurança que podem fazer isso e nunca é escondido. Porque se é um toque que para ela é bom, que é só de higiene, é só de cuidado, ele é rápido, ele não vai causar medo e desconforto nela e não é escondido. Então, tudo que é escondido, a gente deixa claro para a criança. Tudo que é muito escondido, alguma coisa de errado tem. Inclusive o segredo. Porque se é um segredo que essa criança não pode revelar, porque muitos abusadores usam isso. Isso é nosso segredo. Ninguém pode saber. Então, todo segredo para a criança que ela não pode revelar, que vai deixar alguém triste, ou que deixa ela desconfortável, é um segredo que ela não pode manter. Então, a gente ensina isso também para a criança. Então, a criança ela precisa de informação. Senão, a gente deixa ela cega ali no que está acontecendo com ela, e muitas vezes essa criança não vai saber agir. Eu lembro uma situação que aconteceu comigo. Meu pai e minha mãe sempre me ensinou sobre limites, né, do próprio corpo. E eu lembro uma vez que um amigo meu foi jogar bola em casa, e ele estava com uma gracinha de ficar batendo a mão na minha bunda. E eu falei, para com isso. E ele não parou, eu expulsei ele de casa. E eu falei, por que você expulsou ele de casa? Eu falei, não, porque ele estava invadindo o meu espaço. Aí, e eu nunca vou esquecer disso. Ele ficou lá fora, você não vai deixar eu entrar? Eu, não, você fica fazendo uns gracinhas aí que eu não gosto. E eu era adolescente, devia ter 12 anos, 11 anos. E então, tipo, quando você ensina para a criança o limite que ela tem que deixar para as pessoas, ela vai saber, ela entende, porque a gente fala assim, mas a criança não entende. Não, a criança entende sim. A criança, ela, por mais que ela não entenda certas coisas, ela é inteligente para entender o básico, que é sobre limites, sobre onde que ela pode relar, onde ela não pode, enfim. E a criança, ela entende em qualquer idade. A gente vai, lógico, usar linguagens diferentes para cada idade, mas eu fiz trabalho com crianças de creche, de crianças de 0 a 4 anos. E eles entendem, eles sabem falar, eles sabem nomear as partes do corpo, eles sabem falar onde mesmo não pode. Então, depois desse trabalho, eles continuam falando até para as professoras, eu sei que ninguém pode ficar tocando em mim. Então, eles sabem. A gente subestima muito a inteligência das crianças. Sim, com certeza. E já partindo agora para as nossas considerações finais, eu gostaria de saber se você tem alguma coisa que você gostaria de compartilhar com o público, alguma coisa que você, qualquer coisa que você queira falar, e já entra também no tema do seu livro, fala um pouquinho sobre o seu livro que você trouxe aqui para a gente poder dar uma olhada, enfim. É isso. Então, eu lancei o livro, que é o Vozes de Transformação. Mostra aí na tela. Então, ano passado a gente lançou, eu trabalho com o tema ali, como eu falei, desde 2022, e eu juntei aí com algumas pessoas do Brasil para a gente juntar. Então, dentro do livro a gente tem psicólogas, assistentes sociais, tem delegadas, tem o pessoal que trabalha dentro das igrejas, tem professores, e aí a gente trabalha o tema, né, dentro dessa perspectiva do Voz de Transformação, porque a nossa ideia é dar voz para o tema, né, para a prevenção ao abuso, justamente para a gente quebrar esse silêncio que muitas vítimas elas levam para o resto da vida. Então, a gente
trabalhou nesse projeto. Em abril do ano passado a gente lançou e a gente continua aí trabalhando com o tema para que a gente consiga construir uma cultura de proteção infantil. Então, até o subtítulo do livro é Quebrando o Silêncio, Rompendo Barreiras e Construindo uma Cultura de Proteção Infantil. Eu coordenei o projeto, escrevi um capítulo, inclusive a primeira frase do meu capítulo é: eu nunca vou trabalhar com casos de abuso, porque foi a frase que eu disse para uma professora minha na época da faculdade que eu não queria trabalhar com esse tipo de tema. E aí, 4 anos depois, estava eu lá. Então, foi um assunto que me escolheu, não foi nem minha opção, porque eu comecei a pesquisar, comecei a ver a necessidade, começaram a chegar casos para mim que era nesse tema, então eu fui estudar mais. E é uma luta que eu vivo agora, né? Não só no mês de maio, por conta do Maio Laranja, mas o ano inteiro a gente vai falando sobre isso. E, para deixar até para o pessoal, na conclusão do livro, eu trago aquele provérbio que a gente ouve, que é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. Então, eu trago ele no livro, eu falo que é preciso de uma aldeia inteira para cuidar de uma criança, para proteger uma criança. Então, a gente não pode falar: eu não tenho filho, então não vou me preocupar. Eu não tenho criança na família, não vou me preocupar. Porque as crianças, elas estão ao nosso redor. E a partir do momento que a gente tem crianças ao nosso redor, a gente precisa se preocupar. Porque se você talvez não tenha filho hoje, talvez no futuro você tenha. Então, vai ser uma preocupação que você vai ter. Então, é preciso que a sociedade inteira se movimente para proteger as crianças. Então, você que está assistindo o vídeo, se mobilize para proteger as nossas crianças. Uma coisa que você falou, que eu achei legal, é que você falou assim, que no começo da minha faculdade eu não tinha interesse nenhum em fazer parte de alguém que ia combater a exploração sexual infantil e do adolescente. E, cara, parece que Deus, ele gosta de pegar onde a gente não quer, né? Porque eu lembro que eu sou formado em teologia. E eu lembro que antes de eu ser formado, antes de eu começar a fazer a faculdade, eu falava assim: não, se tem uma coisa que eu não quero fazer é teologia. Porque o meu pai era teólogo, e ele fazia teologia e tudo. E eu pensava assim: eu não quero ser teólogo, vão pensar que eu estou fazendo só por causa do meu pai. E aí chegou uma hora que as coisas foram andando assim, foi caminhando, e daqui a pouco eu falei: meu Deus, é isso. Sabe, quando as coisas se encaminham, as ideias se encaminham, você fala: cara, parece que tudo está convergindo para eu fazer isso. Então, isso que Deus, ele coloca missões pra gente, e eu tô vendo que você é uma pessoa muito engajada, você já tem até um livro falando sobre o tema, que quando Deus coloca alguma coisa no nosso coração, ele com certeza guia, ele com certeza nos mostra o caminho, e ele vai nos guiando e mostrando os próximos passos, né? E você tem sido uma pessoa muito engajada nesse tema. O meu capítulo, ele chama Quando a Missão Nos Encontra, que aí eu conto todo o processo de como que eu trabalhei, comecei a trabalhar com esse tema, que foi um pouco por acaso, de começar a chegar e ver o tema. E aí a minha frase no início do capítulo é: não somos nós que escolhemos as nossas missões, são elas que nos escolhem. Elas nos encontram e nos revelam que a gente é mais forte do que a gente imaginava ser. Então, eu falava: gente, eu não tenho capacidade psicológica de lidar com esse tipo de caso. Porque eu sempre gostei muito de criança, sempre trabalhei muito com criança. Sim. E aí, ter que lidar com a criança passando nessa situação é extremamente complicado, né? É assim, você atende uma criança nessa situação, você sai destruído. Mas você tem que estar forte pela criança. Então, é uma missão que estamos aí. Tem que ter pessoas. Às vezes a gente não é tão forte, mas Deus parece que dá um empurrãozinho. Não, você consegue. Deus vai te empurrando, vai te levando. E porque o outro, eu penso assim, muitas vezes a gente tem uma missão e a gente não está tão forte para ajudar o outro, mas parece que quando a gente ajuda, parece que a gente recebe uma força a mais que a gente não sabe de onde vem. E é assim que funciona, a gente vai se curando enquanto a gente vai curando os outros. É uma frase que eu gosto muito de pensar, assim, que às vezes eu posso não estar muito bem, mas quando eu faço bem para o outro, eu estou me curando também. Então, eu vejo que você é uma pessoa muito esforçada naquilo que você faz. Então, muito parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Parabéns por tudo que você tem feito aí nessa área. Então, a gente já vai terminar. Foi um prazer falar com você nesse podcast. Foi um prazer, né? Agradeço aí a abertura para a gente falar do tema. Cada vez que a gente fala, a gente fortalece mais e a gente protege mais crianças. É isso aí. Então, você que está em casa, você que ouviu todas essas indicações, essas dicas, essas
instruções da nossa doutora aqui, psicóloga, você comece a catar isso, comece a prestar atenção nas crianças ao seu redor, comece a prestar atenção naquilo que, alguns sinais que elas podem estar dando. Não ache que só porque você não tem filho, você está livre de poder ajudar nesse tema. Não, todos nós precisamos nos engajar nessa luta, porque é uma luta muito séria. Então eu já peço também que vocês estejam seguindo a Juliana na rede social dela, que é psy.julianaterenzi, no Instagram dela, e nossas redes sociais do Andra TV, que é no Instagram Andréia TV, no Facebook Andra TV e no YouTube Andra TV+. Então sigam a gente, já vai se inscrevendo no nosso canal, curte esse vídeo, manda para os seus amigos se querem saber mais desse tema. E se você gostou até aqui, deixe seu like e a gente vai ficando por aqui. Deus abençoe cada um que ouviu, obrigado por estar aqui com a gente, Juliana, e a gente fica por aqui. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e fui!